Hoje esse estudo é um estudo muito especial, onde vou estar falando a respeito de uns assuntos mais empolgantes das Escrituras Sagradas. Nosso estudo hoje é baseado em João, o primeiro capítulo e o primeiro versículo. Este estudo ele vai responder uma pergunta que me fizeram no canal, de uma pessoa muito educada, muito esmerada. Ele fez esse comentário: parabéns pelo conteúdo. Você colocou muito tempo e preparação no vídeo. Ele se refere a esse vídeo, né, que está no canal. Que eu explico neste vídeo que o uso desse nome YHWH, ele não se limita apenas ao Pai, mas também ao anjo das faces, ou o anjo que vai pelas frentes, que foi enviado para o acampamento de Israel e guardava o povo, os judeus. Então ele continua: espero que muitos possam apreciar. Então, eu agradeço muitíssimo pelo comentário feito. Isso realmente é muito edificante, saber que este estudo, de certa forma, ajudou alguma pessoa a aprender um pouco a respeito da palavra de Deus. Depois ele faz uma pergunta. O nome dele aqui é Django Stone 84. Então, muito obrigado, viu, Django? A pergunta é: você permite em sua linha de raciocínio ou na construção de sua tese a possibilidade que o texto de João, capítulo 1, tenha sido escrito de forma equivocada? Se não, poderia discorrer o porquê? Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela dedicação. Então, muito obrigado pela pergunta que você fez. E hoje eu vou estar falando um pouquinho a respeito disso. Vamos lá então, né? Vamos começar aqui por uma informação que tem aqui na versão A Mensagem, a Bíblia A Mensagem. Eu recomendo a todos. Essa Bíblia é uma Bíblia extremamente interessante. Ela consegue fazer algo que a maioria das traduções modernas não conseguem fazer, que é trazer as informações bíblicas para os nossos dias atuais sem perder o foco do que a mensagem realmente está falando. E aqui na introdução do livro de João, o autor dessa Bíblia, que é um estudioso dos idiomas hebraicos e gregos, ele diz assim, ó: em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus é apresentado como aquele que trouxe a criação à existência por meio da palavra. Deus fala, a sua palavra faz acontecer. Ou seja, Deus fala, a sua palavra, que aqui é o verbo, né? Ou a palavra mesmo, faz acontecer. Céus e terra, oceanos, rios, árvores e grama, pássaros e peixes, animais e humanos. Tudo o possível e o impossível foi chamado à existência pela palavra falada de Deus. De forma paralela, as palavras introdutórias de Gênesis, João apresenta Deus como aquele que trouxe a salvação e a existência por meio da palavra. Desta vez, a palavra de Deus assume forma humana e entra na história humana na pessoa de Jesus. Então, achei bem feliz esses comentários, né? Que realmente eu concordo com esse ponto de vista, essa visão. Vamos
pegar aqui, ó, nossa Bíblia, vamos dar uma olhada aqui no texto, né, em questão. Lógico que a pergunta dele é o capítulo 1 de João. E eu não vou estar entrando em todo o capítulo, porque senão ficaria muito grande a resposta. Vou estar falando apenas do versículo 1 e algumas coisas do capítulo 1 em geral. Não entrando detalhadamente em todos os versículos, todos os versos do capítulo, né? É um capítulo bem grande, então não ficaria interessante para nós. Começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A pergunta dele é se eu concordo, ou acho, acredito, que o primeiro capítulo de João ele tenha sofrido algum tipo de equívoco. Se eu bem entendi a pergunta, ele está querendo saber se eu acredito que o livro de João, capítulo 1, ele é realmente o que João escreveu, ou foi alterado por algum tipo de historiador ou escritor que não acreditava no que estava escrito no original e colocou essas informações aqui. Por quê? Porque geralmente esse primeiro capítulo de João ele tem gerado diversas discussões teológicas de especialistas, de hebraístas, de pessoas que estudam grego, de religiosos, assim, na questão, né, da Trindade. Tá? As três unidades de Deus, sendo só um Deus, mas com três pessoas substanciais. Bom, não sei se vocês já repararam que no outro vídeo, né, eu falei que eu não acredito na Trindade. E existem vários e vários motivos para isso. Então eu vou estar decorrendo um assunto hoje sobre isso. E vou explicar o meu ponto de vista, tá? Não necessariamente é o certo, mas o meu ponto de vista desse texto de João, capítulo 1, verso 1. Por que eu não acredito que esse texto aqui sequer apoia a ideia da Trindade? Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui para nos inteirar do que eu gostaria de transmitir aqui é pegar esta Bíblia aqui, ó, e vou colocar ela. Vou escolher uma Bíblia aqui, ó, MHB. Só salientar aqui, olha. Primeiro, porque senão vocês vão ver e não vão entender nada que está acontecendo aqui. Aqui é o livro, tá? 1 João. Aqui também é 1 João. A diferença é que essa Bíblia aqui, olha, como vocês viram aqui, ó, vamos ver que Bíblia é essa. Bíblia Moderna Hebraica, Tanar, Leningrad Codex, ou Codex de Leningrad, ok? De 1976 e 1991, tá? Com sinais massoréticos. Essa Bíblia aqui, ó, vamos lá. A Bíblia de Jackson Gilbert, do Novo Testamento de 1986 e 99, também com sinais massoréticos. São Bíblias hebraicas, tá? Do Novo Testamento. E aí, aqui nesse cantinho, eu tenho Bíblia de Estudos Hebraicos, ok? Com Strong. E aqui, olha, esse texto aqui é o texto de Bereshit.
capítulo 1, verso 1, a qual eu quero fazer uma correlação com João 1, versículo 1. Vou tentar ser o mais claro possível, né? Para que possam entender exatamente o que eu estou falando. Ok. A primeira palavra aqui, olha, no livro de João, em hebraico, tá? O texto foi escrito em grego, é bom salientar isso, mas eu estou usando bíblias hebraicas para a gente poder conseguir fazer a correlação. Por que disso? Porque no grego as palavras são diferentes e às vezes as regras gramaticais também mudam um pouco. Então, se a gente analisar a Bíblia no grego, não no hebraico, a gente pode às vezes fazer até uma má interpretação. É lógico que também vamos dar uma olhadinha no grego depois, tá bom? Para depois que a gente fazer essa análise aqui. Vamos lá. A primeira palavra em João capítulo 1, versículo 1, pasmem, mas é exatamente a palavra Bereshit. Bereshit. Eu tenho a seguinte opinião, você já deve ter percebido aí nos meus estudos. As palavras na Bíblia foram todas escolhidas exatamente com um objetivo. Nós conseguimos fazer ligações. As palavras existem, principalmente no hebraico, com o objetivo de nós conseguirmos conectar os fatos. Muitas vezes, nós desapercebemos desses detalhes porque nós não estamos preocupados com esses detalhes. Quando começamos a entender que é possível Deus estar transmitindo a sua mensagem codificada por intermédio de palavras que conectam assuntos, nós passamos a ter um entendimento talvez um pouco mais profundo das Escrituras. E no primeiro livro da Bíblia, da Torá, o primeiro livro escrito por Moshe Rabino, Moisés, é exatamente Gênesis, que nós conhecemos como Gênesis. Mas a palavra inicial de Gênesis é exatamente Bereshit, que significa no princípio ou pelo princípio. Então, o livro de João e o livro de Bereshit, Gênesis, o livro de Yohanan é o nome do apóstolo que escreveu esse livro em hebraico, e o livro de Bereshit, de Gênesis, João e Gênesis, eles têm uma particularidade. Eles começam com a mesma palavra. Dificilmente na Bíblia você vai ver esse padrão de dois livros da Bíblia iniciar com as mesmas palavras. Eu ainda não fiz uma busca sobre isso, mas depois eu vou até ver se isso acontece com outros casos, de um livro começar com a mesma palavra que a outra, exatamente a mesma palavra que a outra. Mas, pelo que eu sei, que eu já estudei, parece que não. Pode ser que tenha, mas eu ainda não consegui ver. Mas este livro, Gênesis, e o livro de João, eles têm algo em comum. Eles começam explicando o princípio. Agora, uma coisa que eu gostaria muito que vocês entendessem é que esse o princípio, vamos vir aqui, ó. Reshit. Primeiro, começo, melhor, principal. Ele tem esse significado. Pode ser também melhor, principal, né? Primeiro, princípio. Certo? Essa palavra Bereshit, pelo princípio, ou no princípio, no começo, ela não significa o que a gente tem que entender.
ela não significa o começo de tudo. Não significa o começo de tudo. Significa começo de alguma coisa. Ok? Por exemplo, em Gênesis, a descrição é Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Aí o verso 2 diz Ve'haaretz e a terra Hayetá Torro Vavorro. Então, no final diz que o espírito de Elohim, né? Verrua, Elohim, Mi Ha'aeft, Al, sobre a face, Pinei, Ramai. Não tá dando para ler aqui porque por causa disso. Ramaim, sobre a face das águas. Então, veja que Gênesis está falando que no princípio, vou só subir aqui porque senão ele vai. No princípio, lá no Bereshit, Deus criou os céus e a terra e começa a descrever, né? A terra era sem forma e vazia, devastada e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da terra, né? Superfície do abismo, terron do abismo, havia superfície na face do abismo. Ruar Elohim, Verruar, o espírito, Verruar Elohim, espírito de Elohim, Mihareft, que é sobre, plainava sobre, né? Plainava sobre Al, Pinei, face, Ramain, das águas, Main, águas, das águas. Então, quando Deus criou os céus e a terra, existia Shamai, Ramain, águas. É engraçado, né? Já existia água quando Deus criou os céus e a terra. Isso aí eu falo nos meus vídeos a respeito de terra plana, que eu convido vocês a assistir. São vídeos profundíssimos que precisam de muita atenção para poder entender e muita mente aberta. Se você tiver a mente doutrinada pelo sistema, você não entende. Então você tem que ter a mente aberta para você entender e colocar informações novas na sua cabeça. Mesmo que depois você não concorde, né, a gente tem a opção de concordar ou não, primeiro a gente analisa os fatos. Então, esses vídeos que eu tenho, acho que são 4 ou 5 vídeos explicando, vou fazer mais, né, tem muitos assuntos para fazer, não tive tempo ainda. Mas esses 4, por exemplo, explica exatamente a respeito da criação da Terra. E lá fala sobre essas águas, Ramaim, que já existia antes, então, de Deus criar os céus e a terra. Então, quando Bereshit inicia, já existia Torro, Vavorro, a terra já estava arruinada. E aí também, Terron, existia o Terron, o abismo, Terron. Profundidade de mares, abismos do oceano. E aí, lá em Provérbios, no capítulo 8, fala que a sabedoria de Deus, que com certeza se refere à palavra de João, capítulo 1, estava com Deus também, e ele também já existia antes de criar as águas. Então, o capítulo 1 de Gênesis, Bereshit, ele não descreve exatamente o princípio de todas as coisas. É como se ele pegasse o período em que já havia o terron, o abismo, e esse abismo já estava coberto por águas e tudo estava escuro. A escuridão reinava sobre tudo.
Esse é o ponto em que o escritor de Gênesis registra Bereshit, o início. Só que o livro de Provérbios, capítulo 8, narra eventos antes do início de Gênesis. Simples e magnífico assim. E lá no texto de Provérbios 8, eu gostaria muito que vocês lessem esse texto. Também assiste o vídeo Jesus Nasceu, um vídeo que eu fiz no canal explicando um irmão, né, exatamente esse ponto de Jesus Cristo ter nascido antes mesmo de Gênesis capítulo 1, verso 1, Bereshit 1. Então fica bem claro para nós que Bereshit é o início. Mas início do quê? Início da criação dos céus e da terra. Mas não significa que foi o início da criação da matéria e da água. Ok? Não significa que foi o início da criação da água. Isso foram feito antes. Isso foi criado antes. Porque Bereshit fala sobre Espírito de Deus, Verharuach, que pairava sobre as águas. Então já havia água. E já havia também torro, vavorro, e já havia também terrom, abismo. Ok? Compreendido? Então o processo de Gênesis, no princípio, ele tem que ser bem entendido, porque senão nós não conseguimos compreender a magnitude da Bíblia. E uma coisa que eu gostaria muito de falar, muito. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar isso aqui, e deixa eu pegar isso aqui. Eu quero fazer um desenho. Vamos lá. Um desenho. Pega esse aqui, beleza. Bom, então vamos dizer que o ponto de partida de Gênesis é aqui. E aqui é o atual período de vida que nós temos. 2020. Certo? Nesse período aqui de